Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 51. Bons estudos! Na teleaula de hoje, você vai começar a estudar novos processos de fresagem. Vai entender como algumas fresadoras especiais trabalham. E o primeiro desses processos que você vai ver é o processo de fresagem Renânia. Hoje você vai aprender o que é o processo de fresagem Renânia. Vai ver que tipo de máquina é usada nesse processo e vai ter noções de seu funcionamento e de seus principais componentes. E aí, você está pronto para conhecer mais esse capítulo do universo da usinagem? Com o processo Renânia, nós vamos ver uma série de teleaulas sobre processos especiais de fresagem. Então vamos nessa, que a teleaula de hoje já está no ar. E aí, tá concentradão aí, Tito? Tô sim, Caio. Tô estudando o processo de fresagem Renânia. Ah, daqueles processos especiais de fresagem, não é? Exatamente. Pra começar, você sabe pra que ele serve? Não, né? Acabei de chegar. É, por isso que eu trouxe esses livros aqui, ó. Esse processo, ele serve pra fazer engrenagens como essas aqui, ó. E você, quer ficar por dentro? O processo de fresagem Renânia é executado pela fresadora Renânia e por uma fresa especial conhecida como caracol. A fresadora Renânia tem uma finalidade específica: usinar engrenagens. Trata-se de uma máquina de grande exatidão e rapidez, e que por isso mesmo requer pouca intervenção do operador. Esses são fatores decisivos que reduzem o tempo de fabricação das engrenagens e aumentam a produtividade. É isso aí, Caio. Essa máquina aqui foi projetada para desempenhar uma função específica. Que é fazer engrenagem. Exatamente. Bom, agora eu saquei pra que serve esse processo de fresagem. Agora, o que eu não saquei é o que essa máquina Renânia tem de especial. Mas afinal de contas, o que essa máquina Renânia tem de tão especial? Olha, para usinar engrenagens como essas aqui, um dos segredos é o movimento. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, vamos estudar as principais características da fresadora Renânia. A fresadora Renânia é uma máquina relativamente simples. Ela é formada por dois conjuntos principais: o cabeçote porta-fresa e a mesa porta-peça. O cabeçote porta-fresa é onde se fixa a ferramenta que vai fazer a usinagem da peça. A mesa porta-peça é onde a peça a ser usinada deve ser fixada. Lembra que eu disse que um dos segredos da fresadora Renânia estava no movimento? Repare que tanto a peça a ser usinada quanto a fresa tem um movimento de rotação. Essa característica é que garante a rapidez do processo Renânia. Você reparou no movimento sincronizado entre a fresa e a mesa onde está fixada a peça que vai ser usinada? Repare que a mesa onde está fixada a peça está ligada a esta grade de engrenagens. Essa grade funciona como o aparelho divisor. Isto é, ela faz com que a peça gire em sincronia com a rotação da fresa. Isto torna possível usinar mais de um dente simultaneamente. Olha aí, enquanto a fresa faz um movimento de corte, a mesa, em que a peça a ser usinada está fixada, faz um movimento de giro. Completando os movimentos da máquina, o cabeçote porta-ferramenta se desloca verticalmente enquanto a fresa caracol gira. Esse movimento garante que quando a ferramenta acaba de descer, todos os dentes da engrenagem já estão usinados. Como você viu, o processo de fresagem Renânia é um dos métodos mais eficientes para usinar engrenagens. Isso porque, com os movimentos sincronizados que ela realiza entre a peça e a ferramenta, a interferência do operador na usinagem é menor, o que reduz a possibilidade de erro e o tempo de usinagem. Agora, uma outra característica importante da fresadora Renânia é a ferramenta de corte que é usada. É uma ferramenta específica, como essa aqui. Ela é chamada de fresa caracol. A fresa caracol tem um formato cilíndrico. Repare que ela é formada por uma hélice. Essa hélice tem um ângulo de inclinação que nós chamamos de ângulo beta. A hélice da fresa caracol
pode ter sentido à direita ou à esquerda. Repare nos dentes de corte. São eles que penetram no material, formando os dentes da engrenagem. Bom, agora você já foi apresentado a ferramenta de corte usado na fresadora Renânia, a fresa caracol. Mas, como você já deve ter adivinhado, existem fresas caracol de várias medidas para atender diferentes exigências de usinagem. E aí? Como escolher a fresa para o trabalho que você tem que fazer? Não é difícil, não. Dá uma olhada aqui, ó. Algumas informações que você precisa já vêm impressas aqui, ó, na fresa. Olha só, aqui você encontra o número do módulo desta fresa caracol. Como já vimos em outras teleaulas, este número de módulo é padronizado nas tabelas normalizadas. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o número do módulo da engrenagem que você vai usinar. A fresa tem que ter este mesmo número. Outras informações que você encontra aqui são o ângulo de pressão e o ângulo de inclinação da hélice e a altura do dente da engrenagem. Ih, Caio, quando começa a entrar essa história de ângulos e números, eu fico todo enrolado, cara. Calma, Tito. Dá só uma olhadinha aqui, ó. Vê, não tem mistério. Esses dados são importantes para o tipo de engrenagem que você está querendo usinar, entendeu? Ah, não tem mistério mesmo. Vamos supor que você tenha que usinar uma engrenagem cilíndrica com dentes retos, como essa. Aí, você tem a fresa. Olhe o ângulo de inclinação da hélice que está escrito na própria fresa. Nesse caso, como se trata de usinar uma engrenagem de dentes retos, a inclinação do cabeçote do eixo porta-ferramenta deve ser igual à inclinação da hélice da fresa. Ah, eu tô entendendo, Caio. Se a gente tiver que usinar uma engrenagem como essa, cilíndrica, com dentes helicoidais, aí vai somar ou diminuir a inclinação do cabeçote porta-eixo, dependendo do ângulo de inclinação da fresa. Isto é, se é à direita ou à esquerda. Ih, Tito, agora quem ficou embananado fui eu. Ó, a parte das engrenagens com dentes retos eu entendi. Agora, nesse último pedaço aqui eu boiei. Esse detalhe da relação entre a inclinação do cabeçote e da fresa é importante na hora que você for preparar a máquina para a fresagem. Repare aí como o movimento se altera dependendo da inclinação. Bem, agora sim, nós acabamos de conhecer as principais características das máquinas Renânia. Você já sabia que esse tipo de fresadora serve para usinar um tipo específico de peça, as engrenagens. Você viu como a fresadora Renânia se movimenta e viu como esse movimento é importante para a precisão e para a rapidez desse processo de fresagem. Além disso, você viu como cada uma das partes que compõem a máquina se desloca durante a operação. Bom, mas esse processo também tem suas limitações. A fresadora Renânia não pode ser usada para usinar engrenagens internas, como essa aqui, ou com dentes escalonados, como essa outra aqui. Bom, agora que você já conhece bem as características, falta apenas ver como fresar com a fresadora Renânia. Agora, nós vamos ver as etapas de usinagem de uma engrenagem como essa aqui. É uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Para usinar uma engrenagem como essa aqui, você pode receber dados como esses, onde Z é o número de dentes da engrenagem, M é o número do módulo e alfa é o ângulo de pressão. Mas e aí, como a gente faz? Vamos dar uma olhada. Bom, a primeira coisa a fazer é selecionar a fresa adequada. Deve ser uma fresa caracol com módulo 2 e ângulo de pressão igual a 20 graus, lembra? Essas informações estão todas na própria fresa, é só checar. Escolhida a fresa, é hora de acertar a inclinação do cabeçote porta-ferramenta. Lembre-se, o ângulo de inclinação da hélice da fresa é outra informação que você encontra inscrita na própria ferramenta. Como nós vamos usinar uma engrenagem de dentes retos, então a inclinação do cabeçote deve ser igual à inclinação da hélice da fresa. Depois de acertada a inclinação do cabeçote, é hora de fixar a peça que vai ser usinada. Você pode usar um mandril ou uma placa universal para isso. Se a peça for muito grande, ela pode até ser fixada diretamente na mesa. O passo seguinte é montar a grade divisora. Lembra-se do começo da teleaula? É essa grade divisora que garante a sincronia de movimentos entre a ferramenta e a peça.
Para escolher as engrenagens com as quais você vai montar a grade divisora, você pode procurar a tabela do fabricante que se encontra no catálogo da máquina. Nessa tabela, você encontra os valores padronizados para a grade divisora. Mas existe outra maneira de escolher as engrenagens para a grade divisora. É isso mesmo. Você pode chegar aos valores das engrenagens da grade divisora usando essa fórmula aqui, olha. 12 vezes G sobre Z é igual a sobre B vezes C sobre D. É isso aí, Caio. Agora eu quero ver como é que continua a preparação da máquina. Bom, agora a gente já escolheu a fresa, já inclinou o cabeçote, já fixou a peça e já montou a grade divisora. Então falta pouco para começar a fresar. Vamos em frente! De acordo com o material que vai ser usinado, a gente regula a velocidade de rotação da fresa. Agora, é hora de regular o avanço de corte da ferramenta, ou seja, a velocidade com que a ferramenta deve avançar paralelamente ao eixo da peça. Depois, o operador tangencia a peça e zera o anel graduado. O passo seguinte é deslocar a ferramenta em direção à peça no valor igual ao da profundidade de corte. Lembre-se, essa profundidade de corte deve ser a mesma da altura do dente da engrenagem que aparece gravada na fresa. E essa é a última etapa. Depois, é só ligar a máquina e começar a usinar. É isso aí. E depois de usinar, é hora de revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você estudou um processo especial de fresagem chamado Renânia. Você aprendeu que esse processo foi desenvolvido para usinar especificamente engrenagens. Você aprendeu que esse processo é feito usando uma máquina fresadora Renânia e viu que uma das principais características dessa máquina é a movimentação sincronizada entre a peça e a ferramenta. Outra característica importante da máquina Renânia é sua ferramenta de corte, a fresa caracol. Por fim, você teve uma noção de como preparar uma máquina Renânia para usinar uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Por hoje é só, mas na próxima teleaula a gente continua conhecendo outros processos especiais de fresagem. Nós vamos estudar um processo chamado Fellows. Mas antes, não esqueça de completar os seus conhecimentos sobre o processo Renânia estudando no seu livro. Então, até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.